Peraí que eu vou travar você aqui. Bora. Paz do Senhor a todos. Chegamos a mais uma lição, a lição 9, uma visão bíblica do corpo, do livro A Igreja de Cristo, o Império do Mal, que nos ensina como viver nesse mundo dominado pelo espírito de Babilônia, pelo espírito de engano, pelo espírito de que pode tudo, pelo espírito de liberdade incondicional, pelo espírito de que eu faço o que eu quiser, meu corpo, minhas regras. Pois é, hoje nós vamos falar de um assunto que diz que não é bem assim. Não é meu corpo, minhas regras. Você sabia que o seu corpo, ele não pertence a ti? Ele é de Deus? Nós vamos descobrir isso hoje na lição. Amém? Amém. Bom, vamos ver. Bom, acho que como só temos nós, então vamos nós mesmos, né? Alguém sente no coração de orar por essa aula? Um de cada vez. Calma, não empurra. Muito bem, então tá. Então vamos orar. Oro eu mesmo, então. Senhor Deus e Pai, queremos entregar essa aula no seu altar, que o Senhor esteja trabalhando, Senhor, para a honra e glória do seu santo nome em nós, Pai, para que possamos ser absolvidores, para que possamos absorver esse ensinamento, Pai, que possamos ter essa sua palavra guardada no nosso coração como forma de obediência, Pai, ao seu mandamento. Que aqueles que guardarem as minhas palavras, esse é o que me ama, e assim nós queremos demonstrar o nosso amor a ti, Pai, guardando os seus mandamentos, guardando essas palavras no nosso coração. Nos ensina, nos adestra, usa a boca de quem vai ministrar essa aula, Senhor. Que seja o Espírito Santo falando em todo momento, Pai. Em nome de Jesus, entregamos tudo no seu altar. Amém. Bom, então, nós vamos falar então da lição, uma visão bíblica do corpo. O que seria o corpo? Textuário fala, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Verdade prática. O corpo é o templo do Espírito Santo, e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Tem um texto que a gente leu lá em 1 Tessalonicenses 5:23, na última lição, e que nos ensina que nós devemos preservar corpo, alma, até a volta do Senhor. Leitura diária, a gente tem aqui alguns textos que nós vamos discutir dentro do próprio livro, então não precisamos ler todas. Tem um aqui que a gente vai ler dentro da leitura bíblica em classe, mas eu acho interessante porque ela é 1 Coríntios 6:20. Nós devemos glorificar a Deus em nosso corpo. Então, o nosso corpo tem que ser glorificado a Deus. Aqui, ó, no verso 20, diz assim: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha aí. Se você está com essa conversinha, ou já ouviu alguém falar nessa conversinha de que meu corpo, minhas regras, mas o senhor Carmen, meu corpo, minhas regras, não existe. Deus está falando aqui, ó, em 1 Coríntios 6:20. Pai, Senhor. Amém. 1 Coríntios 6:20 está dizendo aqui, porque fostes comprados por bom preço, preço de sangue. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meu corpo, por minhas regras, não. Sexta-feira tem quarta-feira a gente falou agora de 1 Coríntios 6:20. Quinta-feira, 6:19, nós vamos ver daqui a pouco na leitura bíblica em classe. E o de sexta, que é Romanos 8:28. Esse aqui eu quero ler com vocês. Vamos pegar aqui na Bíblia. Deixa eu ver se vai mais rápido no aplicativo ou se vai mais rápido na mão. Vai mais rápido no aplicativo, que já está em Romanos. Romanos 8:23. Eu ia falar 28. Romanos 8:23 diz assim: e não só ela, mas nós temos que. Mas nós mesmos que temos. Peraí, está errado isso aqui. Romanos 8:23. É isso mesmo.
Romanos 8, 23, que diz que a transformação do corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Diz assim: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? E Filipenses 3, 21. Vamos ler Filipenses 3, 21. Filipenses 3, 21, que diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, todos os nossos... a transformação do corpo mortal será transformado num corpo glorioso. Amém, Carmen? Pode falar. Cris, Oi. o meu tá baixo, não sei se é só o meu ou de todo mundo tá baixo. Vocês me ouvem bem ou tá baixo aí, gente? No meu tá bom. Pra mim tá bom também. Aumento. Você tá no computador ou no celular, Carmen? Vixe, eu não tô ouvindo. Eu vou sair, vou entrar de novo. Você tá no celular ou no computador? Tô no celular. Ah, tá. Tira a Vou sair, capinha, vou vê se entrar de melhora. novo. Tá bom. Paz do Senhor, Caio Ferreira. Oi, Cristiano. Paz, tudo bem? Paz, irmãos. Bom, Paz. então, o que a gente está vendo aqui é que existe uma transformação do corpo mortal em corpo glorioso. Então, por isso que nós devemos preservar o nosso corpo, como diz lá em Tessalonicenses, até irrepreensíveis, até que chegue a volta do Senhor. Bom, texto de sábado, Eclesiastes 12, 14, onde diz que todos os nossos atos estarão sob o juízo divino. Um pouquinho. Eclesiastes, cadê o Eclesiastes da minha Bíblia? Tá aqui, Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, todos os nossos atos estarão sobre o juízo divino. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e falo-os-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Segundo os estudiosos, esse texto ele foi escrito num contexto para uma igreja que se dizia espiritual, para uma igreja, a igreja de Corinto, né, que se dizia espiritual, que se dizia cheia dos dons, né, mas que não conseguia resolver suas próprias questões, não conseguia resolver seus próprios problemas. Mesmo sendo dons do Espírito, cheias dos dons e tudo, não tinha o dom do discernimento, para discernir aquilo que ele mesmo fazia. Eles se achavam todos espirituais e tudo, e Paulo estava aqui advertindo
esse texto dessa parte de Coríntios é um texto bem complicado, assim, porque tem entrelinhas e contextos que muitas das vezes se a gente não se aprofundar e não estudar, a gente não vai saber o porquê Paulo estava dizendo aquilo. Então, glória a Deus que existe Bíblia de estudo e existe escola bíblica para a gente entender mais ou menos o conceito. Então, o conceito dessa época era de uma igreja que se achava espiritual, mas que não tinha essa espiritualidade para resolver suas próprias, discernir suas próprias atitudes. Então, ou seja, nesse texto de 1 Coríntios 6, eu queria dar uma olhadinha no verso 7, 1 Coríntios 6, no verso 7. 1 Coríntios 6, verso 7. Deixa eu ver se é isso que eu anotei mesmo. Diz assim, que o fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Então, eles mesmos não estavam sabendo lidar com esses problemas, porque eles estavam colocando pessoas... aqui, no verso 9, aqui, na parte B do verso 9. Não se deixe enganar nem imorais, eu não vou falar o nem, só vou falar aqui as características, tá? Imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais, passivos ou ativos, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, nem trapaceiros. Tudo isso são pessoas que não herdarão o reino. Mas eram todas essas pessoas que eles estavam colocando para julgar, para legislar. Então, você imagina como é que não estava essa igreja, né? Que não estava tendo esse discernimento para separar essas coisas. Então, eles deixaram de se orientar pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito nos guia para a verdade. Né? E quando você não é guiado pelo Espírito Santo, você é guiado, então, por quê? Se o Espírito guia você para a verdade e você não é guiado pelo Espírito Santo, você está sendo guiado para onde? Para a mentira, para o engano. Né? E era isso que estava acontecendo com essa igreja. Ela estava sendo conduzida, se dizendo espiritual, mas não estava sendo guiada pelo Espírito. Estava sendo guiada pelo engano. Então, o verso 12 que a gente leu aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, assim, lícitas é permitido. Tudo que está aqui é permitido. Mas nem tudo é proveitoso, o texto diz. Então, essa igreja ela tinha uma liberdade que a poluía e gerava uma frouxidão moral. E a liberdade é o maior dom de Deus para o ser humano. Então, tanto que diz a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecereis vocês conhecem a verdade, e vos serei verdadeiramente livres. Só que essa igreja estava confundindo liberdade com libertinagem. Achando que porque eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, inclusive com o meu corpo. E aí eu vou bater muitas vezes em cima de 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, é assim, você tem liberdade, mas o seu corpo pertence a Deus. Amém? Então, a liberdade é o maior dom de Deus para o ser humano. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, entenda, essa igreja, ela usava dessa liberdade para poluir a sua própria vida cristã. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, comer uma refeição normal, você é livre. É livre. Dormir e acordar, você é livre. Então, eles usavam esse pretexto para justificar outras atividades como normal. O sexo, por exemplo. Então, nivelando os assuntos no mesmo patamar. Comer, dormir, necessidades fisiológicas, como necessidades sexuais, eles achavam que tudo isso estava nivelado
no mesmo patamar. E não estava. E aí Paulo chama a atenção a respeito disso, falando que esse tipo de prática afasta da salvação. Então, assim, você é livre, mas quando afeta a sua vida espiritual, aí, irmão, aí está errado. Aí, como diz o versículo, não é proveitoso, não convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo é proveitoso. Nem tudo me convém. Quando a sua liberdade afeta a sua vida espiritual, ou quando ocasiona uma certa frouxidão moral, então não é liberdade. Aí você tá fazendo, você está desobedecendo aquilo que Deus te criou para fazer. Então, assim, a comida não implica na minha salvação. Agora, quando eu como ou bebo algo que eu perco o controle, isso traz consequências. Isso traz consequências. Então, por exemplo, os casados têm liberdade sexual com o seu cônjuge, mas não fora do casamento. Então, teólogos, pastores e etc., hoje em dia na TV, na internet, dizendo que a vida é sua, você pode fazer o que você quiser. Frouxidão moral. Né? Como é que é o nome da palavra? Estão relaxando os mandamentos de Deus. Estão relaxando a doutrina de Deus. Estão relaxando, estão adaptando a necessidade humana para a necessidade espiritual. Aliás, estão adaptando uma necessidade espiritual para a necessidade humana. E não é assim. Né? Existem regras a serem seguidas nisso. O verso 15, 16 e 17, que diz: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de meretriz? Não, por certo. Ele faz a pergunta e ainda explica: Não, por certo. Para ser certo, é lógico que não. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Então, como é que você pega uma coisa, como é que você pode ter um corpo santo se você se junta com uma meretriz? Você é contaminado. Paulo faz distinção das coisas, terreno versus espiritual. Nesses versos 15, 16 e 17 de 1 Coríntios 6, ele faz essa distinção das coisas. O terreno versus espiritual igual afetação espiritual. Então, você pode comer coisas que não trazem prejuízo para a sua vida espiritual, mas podem afetar o seu corpo. A mesma coisa quando a gente fala de alimento espiritual. Você pode se alimentar espiritualmente de coisas que não trazem prejuízo. Mas você pode também se alimentar de alimento espiritual que vai trazer prejuízo para a sua vida. E aí vai afetar a sua salvação. Quando você alimenta uma certa espiritualidade que diz que você vai ser reencarnado, né? Que você é um ser que foi evoluindo ao longo do tempo, né? Quando diz os reencarnados, quando diz reencarnado no mundo espírita, ou quando diz no budismo que você foi evoluído, porque você foi um micróbio, você foi um peixe, e conforme você foi evoluindo na sua vida, você chegou ao nível de ser humano. Isso é engano. É alimento espiritual que te contamina. E aqui nós estamos falando tanto de alimento espiritual quanto alimento físico também. Porque se o seu corpo é templo do Espírito Santo, você tem que cuidar bem dele. Né? Então, duas coisas que devem marcar a nossa liberdade. Tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Aliás, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Olha eu mudando a Bíblia, que heresia, Deus me livre. Então, assim... Cuidado com o engano aí. Oi? Cuidado com o engano. Com certeza. Não posso tomar cuidado, não posso me enganar nisso aí, não. Então, todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, assim, duas coisas devem marcar a nossa liberdade: prudência e autocontrole. Liberdade sem prudência e sem autocontrole, quando a gente está falando aqui de corpo, é prostituição. É prostituição. E é isso que está condenando aqui lá no verso 13. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E quando você
tem liberdade sem prudência e sem autocontrole, é o que o verso 16 está falando. Você tem a liberdade, mas se junta com imprudência e falta de controle, você tá juntando tudo numa só carne. E aí é prostituição. Então, a liberdade não é, eu sou livre. Você é livre, mas não é para você fazer tudo o que você quiser. Existe responsabilidade moral e responsabilidade ética que Deus nos cobra e que Deus nos ensina dentro da palavra dele, a guardar os seus mandamentos. Então, você quer ver um exemplo prático disso? Por exemplo, você tem seu carro. É seu, você comprou com o seu dinheiro, com o suor do seu trabalho. Você pagou o IPVA desse carro, você paga o IPVA desse carro. É seu, você é livre para usá-lo. Você pagou o seguro do seu carro, é seu também, é seu carro, seu IPVA, seu seguro, você pagou. Agora, experimenta você é livre para meter o pé no acelerador e passar no farol vermelho? Você é livre, mete o pé e acelera. E aí o que você vai ver? Acelera isso no farol, o que tu vai ter com relação a isso? Então, assim, liberdade sem prudência e autocontrole é morte. Você pode se matar, ou pode, ou pior, matar alguém ainda. Né? Então, prudência e autocontrole. Então, assim, são coisas que, essas coisas que devem realmente marcar a nossa liberdade, essas duas coisinhas. Até no reino animal existe isso. Você não vê, por exemplo, um gato selvagem aí enfrentar um leão. Até no reino animal existe prudência e autocontrole. Você já viu, por exemplo, uma corça que ela está dando a luz ao filhote, o leão vem para cima dela, ela vai enfrentar o leão para defender o filhote? O que ela vai fazer? Ela vai fugir, porque ela pode procriar e ter outro filhote depois. Até no reino animal tem prudência. Até no reino animal tem autocontrole. Ela poderia ficar lá e enfrentar o leão, e ia morrer os dois. Né? Ou ela poderia ficar lá, ser morta pelo leão, e o filhote depois morrer de inanição. Então, até no reino animal, se a gente for parar para pensar, existe prudência e autocontrole. O 1 Coríntios 10, 23, também fala sobre isso. Vamos pegar aqui, 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Mas nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, ninguém busca o proveito próprio, antes cada um ao que é de outrem. Ele, mais uma vez, fala de algumas coisas que são lícitas, algumas coisas não convêm, de algumas coisas que me são lícitas, mas eu não vou me deixar me dominar por nenhuma delas. Então, eu posso ter o carro, eu posso ter uma mulher, eu posso ter dinheiro, eu posso ter desejo, mas sem prudência e autocontrole, resulta em afrouxidão moral e falta de domínio próprio. Então, todas as coisas podem estar no meu poder, mas eu não posso estar sob o poder de todas as coisas. Então, essa frase assim me deu um estalo. Nossa, uau, realmente, todas as coisas podem estar no meu poder, mas eu não posso estar sob o poder de todas as coisas. E isso vale para o corpo. Então, aqui está dizendo, o texto da aula de hoje, o título da aula de hoje, é uma visão bíblica do corpo. Então, a gente tem que entender que nós temos que ter o domínio sobre o corpo, não o corpo sobre o nosso domínio. E é interessante isso, porque essa semana eu vi uma coisa acontecer interessante. Eu ouvi de uma pessoa assim, mas se tirar as coisas que eu gosto de comer, eu morro. Ué, então você vive para comer ou come para viver? Né? A gente, às vezes, eu também já falei uma besteira dessa. Pô, eu adoro comer, quem me conhece sabe disso. E eu conheço isso, e a gente sabe que crente também gosta, crente gosta de comer, né? A gente não bebe, então a gente manda ver a comida. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Aí volta de novo, prudência e autocontrole. Então a comida, ela pode estar no meu poder, mas eu não posso estar sob o poder da comida. Se eu não comer isso, eu morro. Se eu não tomar café, eu morro. É por isso que o crente tem que estar sempre jejuando. Para negar esse possível poder que a comida tem sobre você.
É para a gente, o jejum nada mais é que uma ferramenta para você negar a sua carne, negar a sua dependência da comida ou de algum tipo de prostituição alimentícia, né, alimentar, vamos dizer assim, para você se entregar completamente ao Senhor. Então, eu posso ter carro, posso ter mulher, dinheiro, ou seja, sem prudência e autocontrole, é falta de domínio próprio, é frouxidão moral, é prostituição daquilo que Deus tem para nós. Então, eu passo a ser escravo daquilo que me é permitido. Certo? Então, assim, outra coisa que me destacou no texto foi assim: mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, nós devemos viver para comer ou comer para viver? Então, não ora Deus, no verso 14, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. E aí, Deus me fez pensar o seguinte: Jesus ressuscitou num corpo glorioso para nos mostrar que é assim que nós vamos ser ressuscitados, né? Num corpo glorioso. E aí eu fiquei pensando, pô, mas se vai ser um corpo glorioso, por que Jesus ressuscitou e ainda tinha a marca e o furo na mão lá, que ele colocou para Tomé pôr o dedo? Ou ele só revelou isso para que Tomé pudesse ver, falar, está aqui, para que os discípulos pudessem crer. Aí eu até peço se os irmãos têm algum auxílio teológico para isso, eu não consegui entender isso, também não consegui enxergar. Se o Espírito Santo revelou para alguém, ou se alguém tem algum auxílio teológico nesse ponto, por favor, se manifeste. Porque se Jesus ressuscitou num corpo glorioso, a mão dele estava transpassada. É para cumprir a palavra de que ele seria transpassado, né? Que lá em Isaías. Não sei, se vocês tiverem alguma coisa aí, pode se manifestar, amém? E contribuam com a gente. Verso 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu disse que eu ia ficar meio repetitivo nesse texto, né? Mas é porque a lição é assim. Bom, uma visão materialista do corpo despreza a perspectiva bíblica que eleve o corpo ao propósito da vontade de Deus. Na Bíblia, a doutrina bíblica da glorificação final do corpo do crente tem muito a nos dizer a respeito do corpo terreno. Há um propósito divino no corpo para vivermos de acordo com a palavra de Deus diante de uma cultura que tende a descartá-lo e desvalorizá-lo. Que o Senhor nos ensine a como servi-lo por meio do nosso corpo. Que o Senhor nos ensine a como servi-lo por meio do nosso corpo. Ou seja, glorificamos para que nós possamos aprender a glorificar a Deus através do nosso corpo. Que o nosso corpo glorifique a Deus. Existe um verso na Bíblia que diz que tudo que respira, louve ao Senhor. Seu corpo respira? Tem poros? Você tem pulmão? Nós vamos falar sobre isso também, sobre respiração, sobre o ar que foi soprado em nós, o ar que foi soprado em nosso corpo. Tem respiração? Tem ar dentro dos seus pulmões? Use tudo isso para glorificar. A gente ainda canta aquele louvor ainda, né? Com todo o fôlego que tenho, eu direi, eu cantarei a bondade de Deus, né? Então, que a gente possa usar o nosso corpo para glorificar o Senhor. Bom, hoje nós vamos, então, os objetivos da lição é ensinar a criação do ser humano, expor a visão bíblica do corpo, contrapor a visão secular do corpo. Amém? Bom, introdução. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Então, ou seja, eles falam assim, que você é independente, que você é livre, você não precisa fazer nada disso que a Bíblia fala, não. Você é livre. Então, nessa lição, nós vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo de hoje. Né? Então, nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. O Espírito Santo está me fazendo lembrar de uma região que eu ia ali, que tinha, acho que, se eu não me engano, naquela mesma rua ali, ou nas ruas próximas, eu acho que tinha 5 ou 6 grandes academias só naquela região. E aí eu vou explicar para você por quê. Porque ali era um público doutrinado a exaltar o próprio corpo,
a mostrar, um público narcisista que acha que o conteúdo externo é mais rico do que o conteúdo interno. Acham que a alma e o espírito vivem no engano de que a alma e o espírito não é um conteúdo, como diz a Bíblia, um conteúdo precioso em vaso de barro. Eles acham que o vaso é mais importante do que o conteúdo. Então, e às vezes eu vejo assim, dias como esses dias tem feito esse frio, assim, grande, e eu via lá que às vezes chegava às 6 horas, aquele corredor ali perto da Avenida Paulista, ali, aquele corredor de vento frio, gelado, e as pessoas andando de camiseta e shortinho curto, numa friaca louca. E para exibir, saindo da academia, assim, para se exibir, achando que o conteúdo era menos importante do que o externo. E faziam questão de mostrar isso com... não sei descrever exatamente, mas era nítido que faziam isso se exibindo, né? Vamos dizer assim, roupas muito justas para marcar cada detalhe do corpo. Então, era bem isso. A desvalorização era mostrando como é a visão secular. E aqui nós estamos vendo como é a visão bíblica do corpo. Tópico 1. A criação do ser humano. A origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Então, a gente não foi criado pelo peixinho, no micróbio que evoluiu, a teoria de Darwin. Não, nós fomos criados através do sopro de Deus, que pegou e fez do barro. Assim, o homem, Adão, foi formado do pó úmido da terra. É aquilo que a gente viu na lição anterior. Interessante notar que o uso do hebraico Adam denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado, e Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Deixa eu fazer uma observação, que essa semana eu vi isso, e eu acredito que nada é por acaso, existe uma jesuicidência em tudo. Essa semana eu vi uma grande pastora fazendo num culto de casais, e ela fazendo uma demonstração, que ela disse que, em hebraico, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu lembro, o homem foi criado, e na Bíblia em hebraico significava Ishishá, era o homem. Quando foi tirado a mulher do corpo de homem, da costela do homem, ele se tornou Ishi e ela se tornou Ishá, que são nomes em hebraico para essas coisas. Quando estavam juntos, eram Ishishá. E aí, quando Deus fez o homem, ele fez macho e fêmea, os formou. Pelo entendimento dessa pastora, dessa teóloga, o homem foi feito, quando Deus criou o homem, ele criou dentro do homem o mesmo gênero, homem e mulher, que era o Ishishá. Só que quando Deus o formou homem e mulher, em hebraico significa Ishishá. Só que quando Deus separou isso, ele fez Ishi e a mulher Ishá. Eu achei interessantíssimo esse tipo de coisa, porque eu também não entendia. Como é que pode ter feito Deus, antes de fazer a mulher, diz que Deus os formou, macho e fêmea, Deus o formou. Né? E essa explicação foi assim, uma explicação que para mim foi lógica. Eu achei bacana quando falou aqui que Adão tem o significado de homens e humanidade. E depois Adão foi o primeiro homem a ser criado e Eva a primeira mulher formada do corpo de Adão. Então, além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra. Porém, Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito, e isso nos distingue dos demais seres criados. Isso é extraordinário. Você ser feito não é algo irrelevante, é algo extraordinário. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Olha como isso é extraordinário, se você chegar mais profundo. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito. Aí eu fui buscar a definição de sopro. Ato de soprar. Ar expirado. Você inspira e expira. Então, o sopro é um ar expirado. Então, e a outra definição é hálito.
Você já parou para pensar que o sopro de Deus te trouxe a vida? O sopro, o hálito de Deus está em você? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus e você possui o hálito de Deus em você? Não é, assim como a gente viu em alguns livros anteriores, que quando Moisés recebeu as tábuas escritas de Deus, existia ali a caligrafia, a letra de Deus naquelas tábuas. E você, isso nas tábuas, né? Olha, a gente podia ver a manifestação do poder de Deus nas tábuas, ali tinha a caligrafia de Deus. Mas em você tem algo maior ainda. Tem um hálito de Deus. Tem um ar que ele expirou em você. Olha o tamanho do poder de Deus. O hálito dele traz vida. O hálito dele trouxe vida ao ser humano. 2. Quando vocês quiserem comentar alguma coisa, pode interromper, tá, gente? Eu não estou vendo a mãozinha, não. 2. A constituição do ser humano. Enquanto isso, eu vou tomar só uma aguinha aqui, que eu estou falando demais, tá? Caio, quer nos brindar com algum comentário enquanto isso? Fica à vontade. Só o do corpo, o corpo glorificado de Cristo, ele vai aparecer quando ele vai para o céu. E João vai falar da visão que ele tem no corpo glorificado de Cristo em Apocalipse. Ali, quando ele ressuscitou, ele ainda não estava no corpo glorificado. Aí, lá em Apocalipse, você vai ver que cabelos brancos como a neve, o pé de bronze e tal. Ali, João, quando ele tem a visão do corpo glorificado de Cristo, ele tenta descrever o que é indescritível, com as palavras que a gente tem, mais ou menos. Glória a Deus. Obrigado, Caio, pela sua contribuição, valiosíssima contribuição. Verdade. Agora ficou claro para mim e para todos. Eu também estou aqui aprendendo, viu, gente? Também estou aqui aprendendo. E tenho muito ainda para aprender. Eu também estou sujeito a erro. Todos nós, né? Todos nós. Mas glória a Deus. Bom, então, a constituição do ser humano, né? Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, chamada de homem exterior. Então, o nosso corpo, nossa carne, é o homem exterior. E uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, 3 substâncias, espírito, alma e corpo. Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo, né? Corpo, alma, lá em Lucas 23, 46, eu marquei aqui para a gente ler até o 47. Lucas 23, 46. Que diz assim: E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Quando eu vi isso daqui, eu fiquei até arrepiado, porque eu fiquei pensando, Deus expirou o sopro de vida em nós, certo? Ele expirou o sopro de vida de nós e nós vivemos. Jesus Cristo expirou, entregou a sua vida expirando. Olha que coisa, que correlação bacana para você parar e refletir em cima disso, né? Quando eu estou falando isso, mas estou aqui arrepiado de novo, aqui, só de pensar nesse tipo de revelação que Deus nos dá. E 47. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, esse homem era justo. Eu não sei por que eu marquei o 47, porque aqui não tem muito contexto, mas amém, Deus é justo. Lucas 24, 39. Ah, não, peraí, Lucas 23, isso. O hálito, eu fiz a menção. Desculpa, gente, me atrapalhei um pouquinho aqui. Mas 24, 39 agora. Lucas 24. Vou pegar 39. Lucas 24, 39. Diz aqui: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Era o Senhor dizendo: não sou eu mesmo, não sou espírito, não. É o corpo, é a alma, é o espírito que está aqui diante de vós. Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus.
E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. Então, vamos lá. O nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. O nosso espírito está relacionado com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que você também deu um aleluia e glória a Deus por isso. E esse é o grande dia que nós esperamos, né? 3. Queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Ou seja, se você for afetado no corpo, você pode ser afetado também espiritualmente, também na sua alma. Se você for afetado na sua alma, você pode ser afetado no seu corpo. Tira a alma para ver o que acontece com o corpo e com o espírito. Tira o espírito para ver o que acontece com o corpo e com a alma. Então, uma coisa está correlacionada com outra, e uma coisa pode afetar a outra. Então, por isso que aqui, Deus está me mostrando aqui, que tem a ver com o começo da aula que a gente falou. Você tem liberdade, mas se você pegar essa liberdade e não souber tomar conta dela, que é aquilo que a gente falou lá de prudência e autocontrole, você vai afetar o restante do seu corpo. Você vai afetar o restante, você vai afetar a sua alma, você vai afetar o seu espírito, você vai afetar a sua salvação. Tá? Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada do seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, se pertencem a Deus, você não pode separar uma coisa da outra. E uma coisa afeta a outra. Né? Se eu sair comendo, ficar comendo picanha, o que eu vou fazer? Eu vou matar meu corpo. Eu vou matar meu corpo. E a Bíblia está dizendo aqui, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. É aquilo que a gente falou. Eu estou usando muito de comida porque a comida é um alimento um alimento físico, né, do corpo. Mas a gente pode correlacionar também ao alimento espiritual. Então, eu estou falando bastante disso, mas por uma questão de ser mais lógico, tá? Vai ser mais didático. Então, se eu ficar aqui ó, comendo, eu não vivo sem carne. Eu sou carnívoro. Eu falo muito isso. Eu gosto muito de comer carne. Eu sou carnívoro. Mas para isso que o crente tem que fazer jejum, para negar a minha carne, a minha e a do boi. Eu tenho que negar para me aproximar de Deus, para ser mais espiritual. Né? Então temos que tomar cuidado, que quando o alimento físico se sobrepõe ao alimento espiritual, está faltando prudência e autocontrole, que é aquelas duas coisas que devem marcar a nossa liberdade. Amém? Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito quanto na alma e no corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. A gente já leu muitas vezes nessas últimas lições. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Aí a gente volta a falar de jejum. Então, quais são as ferramentas? Oração, jejum, santificação. Uma coisa afeta a outra. Uma coisa afeta a vida espiritual, uma coisa afeta a alma, uma coisa afeta a vida material. O jejum e a oração, eles abrangem todos os campos: alma, espírito e corpo. Interessante isso que eu acabei de falar. Nem eu estava previsto para falar isso, mas interessante. Porque a necessidade de você fazer o jejum do crente jejuar. E quando você faz um jejum sem propósito, ele não é jejum, é só dieta. Quando você faz um jejum sem propósito espiritual, sem propósito de se aproximar a Deus, não é jejum, aí é dieta. Teve um amigo meu recém-convertido que ele perguntou para mim: por que você jejua? Para que serve o jejum? E aí eu expliquei: para negar a nossa carne, para se aproximar no relacionamento com Deus, para ouvir melhor a Deus. Quando você está com
com aquele desejo insaciável de se alimentar de uma determinada coisa, preciso comer um doce, preciso comer um doce, preciso comer um doce. Você está focado na sua necessidade ou você está focado naquilo que Deus tem para a sua vida espiritual? Qual alimento você está focado? Então, para isso que a gente tem. Não, eu vou impor a minha carne, é decisão. Eu vou impor a minha carne, eu vou tomar a decisão de negar a minha carne. Então, contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito e pela palavra de Deus. Então, isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Deus criou o ser humano e o constituiu de corpo, alma e espírito. Então, nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. Ampliando o conhecimento. Paulo não fala também do corpo Paulo não fala também do corpo do pecado em Romanos 6:6. Vamos ler Romanos 6:6 para ver o que ele fala. Poxa, roubaram Romanos da minha Bíblia aqui. Romanos 6:6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, o corpo do pecado vai ser desfeito. Já ouviu aquele louvor que diz morte, choro, tristeza e dor, nunca mais? Porque o corpo do pecado vai ser desfeito. Morte, choro, nunca mais. Né? E aí nós estamos falando lá de Apocalipse já, né, Caio? Aí nós estamos falando lá, morte, choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Amém? Então, assim, Paulo não fala também do corpo do pecado, que vai ser desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Então, a morte não mais terá domínio sobre nós. Mas até lá, temos que cuidar do corpo, como diz lá em 1 Tessalonicenses. E isso não significa que o corpo é a fonte do mal? Não. O contexto deixa claro que Paulo está falando que o corpo pode tornar-se um instrumento do pecado, mas pode também se tornar um instrumento de justiça. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, o seu corpo pode ser do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Quem escolhe fazer isso? Você. Você tem a liberdade de escolher. Eis que algumas coisas me são lícitas, mas você escolhe qual você quer fazer. É permitido? Acrescenta alguma coisa? Lá em Tiago tem uma lista lá de coisas que você pode falar, fazer e agir e pensar que lhe é lícito ou que lhe convém. O problema não é o corpo, mas o pecado. O corpo é apenas um lugar onde a batalha entre o bem e o mal é encarnada. Somos entregues à morte todo dia, mas o Senhor nos concede a misericórdia para que a gente possa aprender nessa vida a lidar com esse tipo de coisa. Para quando chegar no corpo glorioso, nós estamos sendo ensinados até chegar ao grande dia. Então, vamos lá. Como se curar dessa alienação? Devemos, portanto, responder com uma defesa bíblica do corpo. Devemos encontrar maneiras de curar a alienação entre o corpo e a pessoa. O ponto de partida é uma filosofia bíblica da natureza. A Bíblia proclama o profundo valor e dignidade do mundo material, incluindo o corpo, como obra das mãos de um Deus amoroso. Então, o seu corpo é criação de um Deus amoroso. Ele criou o seu corpo com amor. E o que você está fazendo com aquele que Deus lhe deu? A gente teve uma lição bíblica que falou que nós somos mordomo das coisas que Deus nos deu. Então, existe a mordomia espiritual de cuidar do seu corpo. É por isso que a moralidade bíblica, Deus está me dando um puxão de orelha que ela está até vermelha aqui já. E tudo isso aqui que eu estou falando aqui, Deus está falando, tá vendo, Cristiano? Tá vendo, Cristiano? Então, é por isso que a moralidade bíblica coloca grande ênfase no fato da encarnação humana. O respeito pela pessoa é inseparável do respeito pelo corpo. Afinal de contas, Deus poderia ter escolhido fazer-nos como os anjos, espíritos sem corpo. Ele poderia ter criado um mundo espiritual onde a gente flutuasse por aí.
mas pelo contrário, ele criou cada um de nós com corpos materiais e em um universo material. Por quê? Porque claramente Deus valoriza a dimensão material e quer que a valorizemos também. Valorizar toda a criação, inclusive o corpo. Toda a criação, a gente viu nas lições, algumas lições, que toda a criação dá testemunho de Deus. Porque foi criado dele, por ele, para ele, todas as coisas foram feitas, inclusive o seu corpo. Então, Deus valoriza claramente as coisas materiais. E ele quer que a gente também valorize. E aí, quando eu falo de coisas materiais, as coisas materiais da criação, tá? Não estou falando de dinheiro, não estou falando de nada de bens, poderes aquisitivos, não é isso. Estou falando de criação. Os bens não é materiais, é físico, vamos usar a palavra correta, então. Os bens físicos. Matéria, a gente vai falar de física. Matéria é física, mas eu estou falando de outra coisa, para não me confundir, tá? Então, a Bíblia trata corpo e alma como dois lados de uma mesma moeda. A vida interior da alma é expressa por intermédio da vida exterior, pelo paralelismo característico de poesia hebraica. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito. Amém? Então, assim, o corpo é o meio pelo qual o invisível é feito visível. Se não fosse o corpo, nós seríamos como disse aqui, nós seríamos como os anjos, seríamos espíritos. Então, Deus fez o corpo físico, o corpo material, matéria, para que o invisível fosse feito visível. Vamos lá? Parte exterior do homem. O termo corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. O termo carne, do grego sarx, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. Eu já vi esse termo, sarxoma, inclusive junta essas duas partes, né? O visível e o invisível da natureza humana, que é o corpo, o invólucro da parte material do ser humano. Ele envelhece e morre. Agora eu lembrei por quê. Sarxoma, segundo, se eu não estiver errado, sarxoma significa corpo, tá? Em hebraico. Depois eu vou pesquisar isso aqui e confirmo lá no grupo para vocês. O corpo é invólucro da parte material do ser humano. Ele envelhece e morre. Ocasião em que a alma e o espírito o deixam. Aquilo que a gente falou. Uma coisa afeta a outra. Quando o corpo morre, o espírito e a alma deixam. Não tem como uma coisa não afetar a outra. A carne, geralmente, é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem, e não especificamente ao corpo físico. Então, diz a natureza, e não a matéria carne, tá? Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerente, mal e insignificante. Templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Gente, não tem nada a ver, não tem nenhum mal em você fazer exercício, em você cuidar do seu corpo, em você tirar a gordura do seu corpo e substituir por músculos, e você fortalecer sua corrente sanguínea. Esse é saudável. Não tem nada de errado nisso. Né? Isso convém para você, para o nosso corpo, você deixar ele habitual. Isso vai te ajudar na velhice. Eu estou te falando porque agora não estou velho, mas estou com 49 anos, e, cara, quando eu abaixo, o nível de rangido que eu faço para subir aqui, de gemido que eu faço, já entrega, parece que eu tenho 10 anos a mais da minha idade. Então, para que isso não aconteça, pratique exercício, faça alongamento, faça caminhadas, para que você prolongue a vida útil e cuide daquilo que Deus te deu, que é o seu corpo. Tá? Agora, o que eu estava dizendo anteriormente, pessoas que usam o exercício físico para se exibir, aí é diferente. Aí é um lado diferente disso, é um lado narcisista do que eu estava falando, tá? Então, glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte, garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição,
a um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, a última etapa da nossa salvação é a glorificação. Inclui a redenção e a transformação do nosso corpo moral, conforme o corpo glorioso de Cristo. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar. Ô, glória! Na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. Então, assim, resumindo, a visão bíblica do corpo tem a ver com o exterior do homem, como imagem de templo do Espírito, com a ressurreição e a glorificação final. A visão secular do corpo. Hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus, é o que eu estava falando aqui agora. Contudo, em tempos pós-modernos de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo, que a gente estava falando agora, são incutidos na sociedade. Com o hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridade. Nesse aspecto, tudo é permitido. Com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo. Tópico 2. Erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro do limite do matrimônio e do uso material do corpo. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas, literaturas. Às vezes eu sento para assistir um filme no final de semana com a minha família, eu tenho dificuldade de achar um filme decente. Tudo tem um apelo erótico, tudo tem um duplo sentido, tudo tem uma piadinha, tudo tem uma conotação erótica. Às vezes a gente começa a assistir um filme e fala, que bacana, aí já começa a escolher pelos atores, né? Que geralmente tem um nível de filme para seguir. Aí quando você chega no meio do filme, começa a erotizar. Aí você avança a cena, aí daqui a pouco, outra vez você fala, parei, troca, vamos assistir outro filme. Então tá até difícil de você ter um conteúdo decente para assistir em família. Sem contar nas músicas, né? Aí nós vamos entrar no outro tópico. Liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Liberdade e autonomia, a gente falou logo no começo do texto lá sobre prudência e autocontrole. Então a gente não precisa ler o restante desse texto, porque a gente vai chover no molhado, porque a gente já bateu bastante isso. Então, resumindo, o hedonismo, o narcisismo e a erotização e a libertinagem fazem parte de uma visão secular do corpo. E tudo que a gente está aprendendo aqui é a entender uma visão bíblica do corpo e fazer distinção das duas coisas. Conclusão. Criado da terra, à imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20, guarda esse versículo e medita nele, tá? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você pertence a Deus. Se nós somos corpo, alma e espírito, e aqui está dizendo que o corpo o corpo e a alma de Deus serve para glorificar o Senhor e ele pertence a Deus, você é de Deus. Você, quando alguém fala assim, homem de Deus, é você mesmo. Corpo, alma e espírito. Amém, meus irmãos? Temos aí um minutinho aí para considerações, se alguém quiser fazer alguma. Amém. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula
encerramos aqui mais uma escola bíblica e que Deus possa nos lembrar e o Santo Espírito nos convencer e nos lembrar de todos esses ensinamentos, tudo aquilo que Deus falou ao nosso coração. Amém? Deus abençoe a todos. Até a próxima escola bíblica.